Não conheço essa. Não, isso é legal, cara. Quem que estiver ouvindo a gente aí, mano, quiser pesquisar depois, é uma ideia sensacional, mano. Basicamente, Backroom, mano, é como se fosse baseado na ideia de que a gente vive numa Matrix, tá ligado? E que por trás desse mundo que a gente vive, que seria o palco, mano, existem as salas dos engenheiros, tá ligado? Então é mais ou menos como se você olhasse o Matrix ali. Eu acho que no segundo filme, que mostra o Japinha lá, que é o chaveiro, ele não entra nos corredores assim, vai abrindo umas portas. Vai abrindo. Aquilo é uma backroom. Manja? Então essa é uma lenda moderna que tem aí. Então é tipo, mano, começou com um cara na internet, tipo, tô andando na rua aqui e tal, ele abre uma porta, ele entra, mano, e entra numa sala e as salas são intermináveis. Ele vai entrando numa sala. Caraca, são sagões gigantes, são sagões gigantes, mano, aí vai tendo subníveis e tal. Eu não manjo tanto, mas é mais ou menos por aí. Então, mano, eu acho que nessas 4 são as 4 lendas urbanas mais modernas aí. E eu acho a Sete Além, mano, uma das mais importantes, tá ligado? Porque, meu, é que nem você tá falando, o bagulho vem da época do Orkut, mano. Sim. Tem até uma história, Brunão, que eu vi, mano, dessas de Sete Além aí, que é muito louca. Diz que o cara saiu do trampo, mano, tá ligado? Ele saiu do trampo, tava com o carrinho dele ali, fazendo o caminho de retorno dele, mano. Aí deu um trânsito, ele catou e foi fazer um desvio de rota, mano. Nessa que ele foi desviar a rota dele, ele tava passando, tipo, num lugar. E aí, mano, de repente ele fala assim, ué, mas esse lugar tá diferente. Ele cata, fala assim, tipo como se fosse uma ponte que ele tava passando, uma coisa do tipo. Ele tá passando com o carro. E aí, velho, ele cata, acha o lugar estranho. Ouve uns barulhos esquisitos assim. Viu que o céu tava diferente. Ele cata e para o carro, mano. A cerveja tá subindo. Subindo no bucho, né? Porque pra cabeça, até subir pra cabecinha aqui é doído. E aí, mano, o cara ele cata, desce do carro. Mano, quando ele começa a andar e passar pela ponte, ele começa a ver que tá tudo diferente, mano. Era como se ele tivesse, em vez de estar nos nossos tempos aqui, mano, ele tivesse meio que, pelo que eu ouvi do relato, como se ele tivesse voltado pros anos 30, nos anos 40 lá, tá ligado? E tudo de tijolinho, assim, e tal. E aí, meu, ele começa a passar nas casas assim, e falar onde é que eu tô, e não sei o que, e perepepê. E aí até que ele bate numa portinha, e ninguém atende ele, mano. Fala, pô, mas, né, tal. E ele fala, nesse relato que eu vi, ele dá a descrição do lugar. Então fala que a luz parecia que a luz estava meio, tipo, a luz não conseguia iluminar direito a rua, né? Era um lugar meio, sabe, bem como se fosse aqueles cenários noir, assim, tá ligado? Tipo um Silent Hill da vida. Algo do Silent tipo. Hill. Pique isso aí, entendeu? Aí ele bate numa porta, não sei o que. Quando ele tá batendo numa porta, nessa porta que ninguém atende, ele ouve do outro lado da rua, assim, alguém chamando ele. Fala, moço, vem cá. Aí quando ele chega, mano, ele fala que veio uma moça, olhou assim pra ele e falou, moço, você não é daqui, né? Você não é daqui. Mano. E aí o olho, quando ele reparou nos olhos dela, ele fala isso aí, que o olho era preto, mano. Era preto, escuro, assim, meio afundado. Falou, moço, você não é daqui, vai embora. Mas ó, não entra naquela casa ali da esquina não, mas vai embora, pega seu caminho, faz o mesmo caminho que você fez pra vir, faz ele de volta. E aí, mano, ele tá tentando voltar, ele fala, não, tá bom, tal. E aí, no que ele tá tentando voltar, mano, justamente na casa que ficava de esquina, chamaram ele. Aí ele ficou meio desesperado ali, então começaram a chamar ele da casa, ele cata e tenta voltar pra casa da moça. No que ele volta pra casa da moça, ele, não, me ajuda aqui, porque ele não conseguia encontrar o caminho lá, né? E ele começou a ver que tava vindo, tipo, mais gente, alguma coisa assim. Aí ele bate lá pedindo ajuda pra aquela moça, aí ela abre a porta. No que ela abre a porta, ele entra na casa, era uma casa assim, aparentemente normal, só que era uma casa antiga, né? Normal pros anos 30. E ele começa a ver lá, tipo, um monte de coisa antiga, mano.
sabe, mas meio que como se fosse sucata na casa. Sim, sim. E aí tal, ele falou alguma coisa com a mulher ali, e ela falou, meu, você tem que sair daqui agora. Eu já falei pra você, era uma mulher, e ele dá os detalhes assim, que ela era meio esquelética e tal. Fala, meu, ignora o que você vai ouvir, pega a rua lá e volta. Mano, e ele cata e sai assim, pega o caminho, aí ele começa a ouvir um monte de grito, gente chamando ele, aquele barulho de perturbação. Cara, quando ele encosta dentro do carro, assim, que ele tá do lado da porta do carro dele, e ele entra no carro, puf, de repente, ele conseguiu voltar e tava no nosso mundo de novo, mano, e não sabe, tá ligado? Então, essa é a lenda ali que ele passou, ele viveu ali, um relato que eu ouvi na internet aí, e que, meu, ele voltou pra Sete Além e conseguiu voltar. Porque existem relatos, né? O próprio Luciano Milici fala que tem relatos de pessoas que vão e não voltam. Entendi. Assim, esse Luciano Milite, o que acontece? Ele criou essa comunidade no Orkut, com esse nome, para tentar juntar uma galera para falar sobre relatos desse tipo. Então, o que seria, né, as pessoas que vão para esse lugar, para esse Sete Além? Ou elas entram numa espécie de túnel, atravessam, e normalmente a galera tá sozinha, não tá de bando, né? Ela atravessa um túnel, ela sobe um elevador e para num nível que no caso não existe nada ali. Ela pega ônibus, ela pega trem, você tá andando, você tá numa pracinha, do nada você chega num outro canto que talvez seja ali, né? Fique assim. E esse do Luciano foi mais ou menos isso, né? No caminho que ele tava fazendo no percurso dele, alguém chegou pra ele e alertou. E aí ele falou, porra, que fita, né? Aí ele desceu do busão, na hora que ele desceu do ônibus, a galera ficou olhando pra ele assim, e ele, puf, saiu vazado. Aí ele falou, vou criar essa... Não, ele ficou com esse negócio na cabeça, né? Depois de uns anos, aí ele foi lá, criou essa fita no Orkut, e uma galera começou a conversar com ele, entrava em contato com ele no Orkut, mandava uma coisa chamada, acho que era Scratch. Acho que era Scratch que mandava. Era uma parada assim. E aí conversaram com ele, falaram, cara, posso me inscrever na sua comunidade? Aí ele aceitava e a pessoa ia lá e mandava os relatos pra ele. Aí ele pegava, escrevia o relato da galera, e muitas dessas pessoas que entravam em contato, lógico, tinha muita gente ali que tava zoando, né? Mas tinha outras pessoas que, no caso, a versão de sintonia da coisa batia. E ele achou muito louco isso. Ele começou a escrever e colocar o da galera, entendeu? E uma delas, Seixas, que eu achei muito louca, é de um cara que ele tá no trem. Também uma pegada. Trem é foda, né? Trem, mano. O trem fica tudo escuro do nada, tio. Pegar o trenzão ali pra Zona Norte, pra Zona Longe lá, pra Zona Leste. Bate na madeira. Aqueles trem que a janela é redonda ainda, tá ligado? Nossa, ovaladinha assim, né? É. Deus do livre. Parece janela de Kombi, mano. Eu pasa. Daí o cara entrou no trem e aí tava indo pra uma determinada estação. E aí ele viajou, deu uma viajada. Do nada ele parou numa estação assim. Que ele falou que a estação era tipo... Falou, puta, tenho que descer. Aí ficou esperando, desceu na primeira oportunidade que teve e entrou nessa estação. E a estação era tipo assim, falou que era muito escura. Tinha mau cheiro. Parecia que ele tinha descido em Osasco. Ele tinha mau cheiro, a estação. Não, e estação de trem, nem aquelas da Zona Sul ali dos... nem aquelas da estação ali do... Que vai ali pra Zona Sul, Morumbi, esses bagulho, mano. Tudo fedida, bonitinha? Velho. Não, nem bonitinha, mas só tem luz. Só que essa daí era meio escurona. E ele falou que tava tipo meio abandonada. Esse é um dos relatos que passaram, né, pro Luciano. Ele falou, tava tudo zoado, tinha umas partes desmoronando. Aí ele falou, cara, que louco. E ele tava sozinho. Mano, imagina você na estação no escuro, sozinho, um bagulho fedorento, fazendo uns barulhos estranhos. Aí ele falou, velho, vou voltar. Porra, é essa aqui. Aí ele andou pra caramba dentro da estação pra achar um local pra voltar, achou. Porra. Quando ele conseguiu pegar o sentido contrário pra voltar, chegou um cara maltrapilho pra ele assim, né? E aí mostrou uma plaquinha pra ele.
né? E o cara também tinha olho preto, tinha o fundo, assim, os olhos Olha aí. fundos. E ele falou assim, ó, volta pra casa, sai daqui. A plaquinha dizia alguma coisa assim, saca? Falou assim, você não tá no seu lugar, volta pra casa que sua mãe não tá bem. Ele achou estranho, falou, como assim, mano? Minha mãe não tá bem. O cara conhece a minha mãe, mano. Aí ele foi lá trocar ideia com o cara, porque assim, só tinha os dois ali, né? Falou, cara, onde a gente tá, né? Aí esse cara, sai daqui, começou a gritar pra ele vazar. Nessa pegada que ele começou a gritar, o cara falou, corre, corre, corre. Ele entrou no trem e voltou. Nessa mão que ele tá voltando, pra ele chegou na estação dele, que ele deveria descer realmente. Na hora que ele sai da estação, ele vê uma galera tudo de olho escuro. Mesma pegada, parecia um monte de zumbi. Porra, Ou seja, ele, em vez de ir pra casa, ele continuou e foi pro Sete Além, dito ele, né? Ficou assustadão, saiu correndo. Nessa mão que ele saiu correndo, aí ele foi atropelado por um carro. O carro bateu nele, ele meio que caiu assim. Quando ele abriu os olhos, era a pessoa normal, ele tava no mundo real aqui, vamos dizer assim, né? Nesse mundo real aqui, foi pra casa. Chegou em casa, a mãe dele tava caída no chão. Então esse foi um dos relatos que passaram pro Luciano aí. E o Luciano colocou nessa pasta dele aí, que achei legal, mano. Agora, onde é a verdade, onde que é mentira... Ah, mano, é relato, né, velho? A pessoa... Né, a pessoa passou algum perrengue daquele ali, né, velho? Relato, né? Acho que até o Sérgio dos Foguetes fala na parte dele, quando ele reclama de ufologia, ele fala um pouco disso daí, mano. O foda da ufologia é porque é isso, é muito relato e às vezes pouca prova, né? Mas aí é outra conversa.